Fala galera, muito bom, seja aqui muito bem-vindo ao nosso encontro para a gente falar da influência sistêmica na área da sexualidade. E comigo quem está aqui, Paola Muito Freitas. obrigada pelo convite. Um tema super atual, né? Bem recente, mas que está interferindo muito na vida sexual da humanidade. Olha, Paola, é bom você falar a respeito disso, né? Ela que é aqui fisioterapeuta pélvica, né? Então, eu pego aqui as grandes crenças, as grandes dificuldades, Sim, as doenças emocionais, vamos dizer assim, mas que são 100% refletidas no corpo, né? sim. E esse assunto sistêmico na sexualidade, cara, ele é novíssimo, muito novo, né? Muito recente. Paola, há tempos atrás, vamos falar em 10 anos com sorte, mas vamos pensar o seguinte, o sistema, né, de constelação, da gente olhar os ancestrais, começar a olhar esse ser humano mais de forma integrativa, todas as lembranças que ele traz, isso é super recente, né? Muito, muito. E até por isso eu senti a necessidade de estudar sexologia, Uhum, porque eu vi que a patologia fisiológica que eu trato como fisioterapeuta vai até a página 2. uhum, Então, algumas pacientes não evoluíam, e quando eu encaminhava para um outro profissional, ela se perdia no meio do caminho, uhum, né? Vendo outras crenças, outros fatores que fazia com que eu não tivesse êxito da alta dessa paciente. uhum, Então, essa paciente vem com crença, vem com histórias, vem com vivências e muitas vezes até biológicas, uhum. no qual ela não entende, o corpo sofre e nós, com um olhar só clínico, não é suficiente para poder tratar E hoje a gente entende que está tudo, ó, vinculado, tudo. né? É, isso é uma progressão. Então, Sim. quando a gente começa a perceber que tratar só do corpo físico não traz 100% do resultado, e a gente tem esse olhar investigativo para saber, além do físico, o que está criando isso, né? Sim. Eu gosto de lembrar as pessoas que nós somos aqui um espírito, né? Então, se você está respirando, se você tem o fôlego da vida, né? Toca em você para ver se você está Eu tô, aqui, né? Aí se você está tô respirando, viva. você é um ser espiritual, né? E tem coisas que afetam o nosso espírito e a ancestralidade, ela nos mostra isso, que existem sim dores emocionais, dores mentais que atacam a nossa alma, o nosso espírito e vem lá de trás dos nossos ancestrais, né? Tem o nosso mental, tem o nosso emocional e tem o nosso físico. Quando chega nessa última camada, é porque ela está se manifestando, que a gente fala. O que é se manifestando? O corpo, ele está dando sinais, o corpo Sim. está tentando falar com você. Só que às vezes você pega uma urgência que tem que tratar o físico, mas Sim, se não tratar os outros, não vai ter não é a solução. suficiente. Então, vamos a isso? Vamos Vamos. começar a explicar aqui o que é a questão sistêmica. João, passa um slide aqui para gente e a gente vai entrar numa área mais técnica, né? Então, quando a gente fala herança, eu gosto muito de falar o seguinte: olha, alguém já ganhou uma herança da família? É, só ruins, né? Dores, né? Eu vejo as Você pacientes nunca ganhou falar, um terreno, uma casa, uma fazenda, não, um uma conta, assim, sítio? Não, não não, fala assim, olha, os seus avós tinham esse dinheiro não. guardado, agora passa para vocês. Não, célula de gordura bastante, mas o restante não. Eu acho que é o sonho de todo mundo ganhar uma grande herança e mudar a sua vida, né? Sim. Olha, a herança do pertencer. Então eu quero que você comece a perceber um seguinte, né? A gente fez esse quadro aqui para você entender que você não é um elemento solto no mundo. Você vem de uma herança, não é? Uma herança física, mental e emocional. O que que é uma herança? É a história. E o que quer dizer? Você pertence. Lembra, você, volta um pouquinho na história, não é? Quando a gente falava de sobrenomes, você vem colocando sempre o sobrenome dos seus ancestrais, para mostrar quem você percebe.
Hoje em dia, isso já não é mais tão forte. Mas lembra aí quando eu falava assim, você é um Albuquerque, um Figueroa, né? É, E tem gente tinha que muito fala peso. assim, gente, não me leve a mal, mas tem gente que fala assim, você é um Silva, um Santos, né? Quem é você? Porque Silva e Santos tem em É todo o mais lugar, comum. não é? Pelo seu sobrenome, você tinha um prestígio, você era respeitado. Então, sim, a herança, e se você voltar lá no nosso livro mais científico do mundo, que é a Bíblia, você vai ver que tem livros específicos e fala sempre da nossa árvore, sempre dessa herança, não é? Por quê? Porque você é forjado desse material genético. O seu mundo vem através disso. E quando a gente fala do pertencer, quando você fala assim, olha, eu quero seguir a minha vida, não é? Galera, você precisa primeiro tomar toda essa energia e reorganizar. Então, todo ser que nasce, ele vem com duas missões. A primeira missão é ir além do que esses ancestrais foram. Mas como? Honrando, com gratidão, né? Então, eu reconheço os meus ancestrais, eu reconheço a força, eu reconheço o trabalho que eles tiveram, eu reconheço as curas que eles tiveram, eu entendo de forma o amor incondicional. Galera, hoje não é uma aula de constelação aprofundada, para isso a gente tem o nosso curso lá, mas a gente precisa dar uma introdução, porque às vezes você falou assim, eu nunca ouvi falar de constelação, então a gente vai colocar aqui a metodologia, para você começar a entender, e a gente já vai entrar no foco da sexologia, porque a constelação eles têm vários focos, nós vamos dar uma introdução para entrar lá. Se você quiser, faz a formação em constelação lá depois. Então, ó, todo ancestral, ele carrega em si a missão de ser melhor, certo? Então, tudo o que seus ancestrais fizeram antes de você, se foi bom, vai abençoar até a 10ª geração, vai usufruir. Marcele, como é isso? Me dá um exemplo mais tangível para eu entender. Então, vamos pegar aqui já para a sexualidade, para o relacionamento. Pode isso ter a ver com faculdade, com ensino, mas eu vou focar no nosso tema de hoje. Então, olha só. Se os meus pais, ou os meus avós, ou os meus bisavós, eles nunca tiveram um casamento baseado em prazer, Sim. né, Paola? E é muito claro isso, né? É muito Muito. claro, né? Então, se as minhas bisavós, Paola, uma mulher, né, dos anos 40 ou 50, ela sabia o que era orgasmo? Nem todas, infelizmente. Uma Nem grande todas. minoria, né? É, Eu acho que se 10% é, soubesse, era muito alto esse índice já, sim, né? sim. Mas infelizmente elas nem relatam, né? Não. Então, hoje nós não temos um índice tão aproximado porque elas não querem relatar que não tem. Uhum. Né? E muitas delas já vêm assim, eu nem sei se eu tive. Então, normalmente eu falo, se você não sabe, é porque você não teve. Porque é indiscutível, né? Não é explicável, não é uma sensação tão detalhada, mas é algo que é impossível não saber. Paola, dá um panorama de diferença sexual da geração dos anos 30 e 40, da geração dos anos 60, que é nossos pais, né? E do pessoal mais atual agora. Então, bisavô, avós e pais, quais são as principais características do relacionamento sexual ruim, que eles não tinham? Quais são as marcas até físicas que isso acaba trazendo, né? Porque, infelizmente, nos nossos lá, bisavós, as mulheres eram feitas só para procriar, né? O sexo era meio forçado, Era né? forçada, era por obrigação, tinha que cumprir o dever com o Às marido vezes nem não. tirava a roupa, Não, né? era, às vezes é por cima da roupa mesmo, né? Então, era algo que as mulheres não tinham domínio do próprio corpo. E Uhum, aquela mulher que sentisse prazer era considerada mulher da vida, uhum. né? E ao mesmo tempo, homem tinha aquele pensamento que com a esposa, com a mãe dos filhos, era só o básico. O que ele podia fazer a mais, de dar prazer e mais coisa, era com as mulheres da rua, infelizmente, né? Olha como fica a mentalidade aqui e olha como você acaba trazendo várias dores já para o Muitas. corpo, né? Por quê? Aqui, quando você é um objeto, eu preciso suprir a necessidade do meu marido, né? Você se olha como um objeto de suprir, né? A Sim, gente costuma falar de maneira grosseira, um depósito de esperma, sim, né? infelizmente. Então, ele mal reparava
na mulher, ele nem conhecia o corpo. E nessa época aqui, uma mulher conhecer um corpo era completamente tabu, né? Muito, muito. Hoje ainda há esse tabu, infelizmente, mas nessa época, então, era algo que nem se falava e nem se ouvia falar. Então, Uhum, é algo que, como você disse, então esses avós que presenciaram muitas vezes as mães chorando e não sabia por quê, às vezes muitos sons de dor do quarto e ele não sabia do quê, e isso vai passando para geração em geração. Então, aquela pessoa que cresceu com gemidos de dor, com sons de dor, acha que toda vez que vai para a relação, aquilo é normal, uhum. né? Então, hoje nós temos mulheres no qual acha que sentir dor na relação é normal. E aqui é um acúmulo de raiva, né? Sim. Porque muitas mulheres iam sabendo que o marido traía e ela não Muito. podia demonstrar, ela não podia discutir, porque até as próprias mães das nossas avós falavam: fica quieta, não liga para É isso, normal, é assim mesmo, você é a todo homem faz isso. principal, né? Ele pode ter um amante, Mas mas sempre você é vai a voltar mulher para dele, casa. sempre vai voltar. Nossa, né? E uma das Sempre vai voltar coisas para casa. que eram muito ruins também nessa época é que aqui, nesses dois tempos principalmente, era normal ir no puteiro, né? Então, o homem Sim. pegar prostitutas, tinha homem que saía na sexta e só voltava na segunda, e quando voltava, a mulher lavava a roupa, servia o almoço e Infelizmente. agia como se nada tivesse acontecido. E se ele tivesse vontade durante a semana, ela engolia tudo que ela sentia, E ia fazia lá parte e do papel. Gente do céu, isso fisicamente deve ter dado um efeito muito grande, Muito, né? muito. Então, hoje nós trazemos, né, todo esse contexto, toda essa história, e muitas Uhum, vezes nós não tivemos fisicamente, mas trazendo biologicamente, uhum. né? Emocionalmente também. Então, às vezes, as mulheres, que é o que precisa mais, as mulheres entender que o comum não é normal e se algo está acontecendo com você, precisa de ajuda. Tem profissionais, né? Nós podemos te ajudar a entender qual é esse contexto, por que você está sentindo dor na relação, por que você está achando normal isso e aceitando alguns tipos de tratamento, Uhum, né, Má? uhum. Porque muitas vezes é inconsciente, muitas vezes é biológica, muitas vezes é mental. Nós vamos entrar em todos esses assuntos para você entender como pertencer é muito forte, né? Eu quero tocar no mais um assunto, mais dois, na verdade, que é muito dolorido dos nossos avós para cá, né? Dos nossos pais para cá, dos anos 90 para cá, já houve o anticoncepcional e vários outros métodos de impedir uma gravidez. Mas dos nossos avós, né, dos anos 80 para trás, gente, aqui nos nossos bisavós, esquece, não tinha anticoncepcional, né? Então, daqui para trás, o que acontecia? As mulheres engravidavam muito. Em quase qualquer relação, se ela tivesse fértil, mesmo porque tinha uma alimentação mais saudável, Sim, é muito como a mais mulher fácil. acabava se exercitando mais, porque não tinha máquina de lavar, o Não, ferro era carvão, né? sim, Não tinha aspirador de pó, você tinha que varrer mesmo, né? E ainda era aquele chão vermelho, é. aquelas Era outra lajotas. história. É outra história. Então, só que isso, de certa forma, por não ter sedentarismo, uma alimentação mais saudável, você tinha mais filho com facilidade, né? Não tinha também tanto ice food da vida, né? Tanta Não, comida era assim. tudo. Só que aqui havia uma mentalidade muito normalizada, que era o aborto. Né? Então aqui, quando eles tinham 4 filhos, 5 filhos, a mulher junto com as cunhadas, com a sogra, sempre tinha uma casa de uma parteira, que era a parteira e a aborteira junto, É, né? Então, quantas mulheres faziam que elas não aguentavam mais realmente ter filhos, ou às vezes a condição financeira da família já não tinha mais como. sim, Mesmo eles tendo 5 filhos, não tinha como. A gente conhece famílias que têm 14 filhos, 11 filhos, sim. né? A mulher morria cedo de tanto filho que ela tinha. Então, essa questão do aborto aqui, o que pode ter impactado no físico dessas mulheres, Paola? Olha, esse sentimento que traz, né, de geração em geração, as incapacidades e muitas vezes de gerar novas vidas, né? Então, infelizmente, às vezes mulheres que não geram, não estão conseguindo gerar, muitas delas têm a ver com essa ancestralidade dos abortos
que foram feitos nas nossas bisavós, nas nossas avós, e por isso a importância, né, do tratamento na parte sexual e na parte emocional, na E parte isso da afeta os constelação. homens também, né? Muito. Não pense aqui que a gente está falando que apenas esse efeito de ter abortado muito antigamente só reflete na esterilidade da mulher, não. Não. Existem hoje um grande número, já tem pesquisas que afirmam que os jovens agora de 30 anos para baixo, eles têm um índice maior de 40% de infertilidade. Eles estão ali com vários problemas em relação a isso. Então, essa questão da infertilidade pode ser físico, pode ser de alimentação, mas eu quero te afirmar que também é um Pode. pertencer sistêmico, né? E aqui um dos últimos assuntos que a gente vai tocar para você entender a importância disso e por que você está no pertencer, às vezes, vivendo uma situação atual de dor, de tristeza no seu relacionamento. Vamos falar de abuso, né? É como. Aqui existe ainda essa dor, né? Mas aqui atrás dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? É, a questão do abuso era quase que 100%, porque não se falava, não se contava, mas sempre um elemento próximo da família ou dentro da família, porque entenda o seguinte, até os dias de hoje, o abusador, vamos dizer que 95%, ele não está na rua. Acontece um estupro na rua, acontece, no colégio, acontece. Mas o normal é um amigo próximo da família, um tio é o mais comum. Padrasto, então, é assim, olha, quase 80% dos padrastos, se não abusam sexualmente, faz algum tipo de abuso, né? Se não estupram, faz algum tipo de abuso, Sim. né? E as crianças, elas passam por isso caladas por muitos e muitos tempos. Primos aqui abusavam, amigos íntimos que frequentavam a família, né? Até o filho de um amigo íntimo que frequentava a família acaba fazendo isso. Paola, qual é o efeito de uma mulher que ela tem um estupro ou ela tem um abuso, porque às vezes tem a questão só de mexer, é desconfortável da mesma forma, é traumático da mesma forma. Se um adulto pensa, mas eu não estuprei, eu só brinquei, e assim, a gente que lida com isso, né, a Paola também lida com isso bastante, quantos traumas você tem, a sua mãe carregou, né, por essa questão de ter ficado numa situação, e tem crianças que não sabiam que eram abusadas. Deixaram, permitiram, né? Ganharam doce, bombons, ganharam moedas, né? E achavam que isso era normal, achavam que isso era um carinho, achava que isso acontecia com todas as outras crianças, né? Quando ia tomar banho, que ficava mexendo, que fazia isso, porque a criança ela é inocente, ela está construindo o que é certo ou errado. É através do adulto que ela sabe o que pode ou não. Então, mexer no corpo de uma criança, seja ele menino ou menina, não pode. Hoje, através da instrução e da divulgação, a gente leva mais conhecimento e as crianças hoje já começam a entender o que pode, o que não pode, e as mães não se calam, porque muitas mães não acreditavam nas suas filhas para não perder o seu segundo casamento, para não se indispor com o irmão, para não brigar com o sogro ou até o próprio pai, não é? Então, essas situações hoje são muito mais divulgadas e faladas, né? Paola, qual é o efeito do abuso dentro da sexualidade e do corpo de uma mulher? Não só dentro da sexualidade, mas dentro também do âmbito emocional e de aprendizado, né? Então, hoje eu tenho estudado mais sobre isso, mulheres no qual permanecem obesas, né? Porque não se permite, porque acha que é o corpo que chamou a atenção, inconscientemente, são mulheres que têm muita culpa na hora da relação sexual, então traz essa culpa para o ato e não consegue usufruir do todo o prazer que ela tem direito, porque há pouco tempo eu ouvi uma história no qual uma moça cheia de culpa e não conseguia relatar para o marido nem para a terapeuta dela, no qual ela durante 8 anos foi abusada e ela não sabia por quem.
E aí a terapeuta falou assim que era um caso inusitado, que ela nunca tinha visto isso. E ela, mas como? Porque eram mais de 8 homens na casa, Meu entre Deus! irmãos, tios, cunhados e primos, que moravam tudo numa mesma família, e era sempre feito à noite no escuro. Então ela já sabia que aquilo ia acontecer, ela só se encolhia e ela não via se era um ou mais que um. Eu sei que durante 8 anos ela foi abusada, ela nem sabia qual era o abusador. E ela trouxe essa culpa e ela não conseguia nem transferir isso para o marido ou para a terapeuta, e isso interferia na vida sexual, né? Na parte de lubrificação, na parte de dor na relação e na parte do adiamento dessa relação. Né? Então, porque todas as vezes que ela ia se relacionar com o esposo, no qual ela amava, refletia, ela lembrava das situações no qual ela se encolhia como um feto, esperando a dor, né, que ela ia sentir. E aí ela transferia para um relacionamento que era de amor, mas ela não sabia lidar com a situação. Então, são questões que não envolvem só a parte sexual, envolve muito mais. Então, são pessoas no qual tem dificuldades tem pouca acabativa, né? Uhum. Então, começa um curso, não consegue. Então, e por não saber que isso interfere, acaba achando que é falta de Uhum. competência dela, né? E na realidade é a falta do conhecimento, de entender que ela passou por um abuso, Precisa de uma cura. precisa de uma cura e precisa se tomar um outro caminho para poder conseguir fazer o que outras pessoas que não passaram pelo mesmo problema conseguem com Olha, facilidade. então você está percebendo aí que esse reflexo, ele não acontece só na parte física do Não, corpo da mulher, onde ela engorda para ela não ser vista, ela não ser desejada, né? Aonde ela cria várias questões, mas também na vida profissional, no desenvolvimento dela. Quando a gente fala aqui no pertencer, e aí a gente já entra aqui, toda essa explicação é uma soma e a nossa vida é uma teia, é um sistema. É como se, olha você aqui embaixo, né? É como se você tivesse ligado com fios invisíveis, todo o seu sagrado feminino tivesse sendo abastecido, nutrido por essas experiências dos seus ancestrais. E quando a gente fala pertencer, então, por exemplo, hoje você vai falar assim, Marcele, eu mesma não passei por abuso, eu mesma não passei por aborto, eu mesma não tive um marido que me bateu, não tive um marido que me traiu, mas o meu casamento, a minha relação, ela não é tão boa. A minha relação, eu não consigo sentir prazer, eu faço sexo muitas vezes porque eu não quero que ele procure outra mulher na rua, para não ter nenhum problema. Isso acontece muito quando você está dentro de uma instituição religiosa, né? Que você quer fazer qualquer coisa para manter o seu casamento e não desagradar a Deus, né? Então, como é que isso hoje eu me encaixo no pertencer? Olha só, essa dor aqui do abuso aqui, ela pode ser hoje sentida como que você não consegue ter a profissão do seu sonho, você não consegue ter uma intimidade com o seu marido de dizer o que você gosta na hora do ato sexual, né? Você pode não ter tido um orgasmo, você pode ter vergonha de falar para o seu marido, eu estou aqui hoje, né? Ovulando e preciso ter relação sexual 2, 3 vezes. Tem mulher que tem essa tem, necessidade, né? tem. Só que eu não vou falar isso pro meu marido. Eu não vou falar pro meu marido que eu quero de novo, porque eu tô cheia de hormônio, né? O que ele vai pensar de mim? Ele vai achar que ele não é suficiente, né? Mulher, você querer ter um orgasmo mais de uma vez ao dia, você é super saudável, né? Você só não pode ser, como é que fala? Sempre os excessos, Os né? excessos. Sempre o excesso. Então, tem mulher que homem não tá aguentando mais, mas também envolve outros fatores de Outros energia e tal. fatores. Mas quando a mulher está buscando no sexo alguma falta, Uhum, né? E aí, quando ela busca no sexo alguma falta, aí ela quer exacerbadamente uhum. algo que não é saudável. E pode virar um vício. E aí pode virar um vício. Como comer, como comprar, como Sempre. qualquer outra coisa. É, Então, essa dor aqui, ela vai se transformando, a gente fala que ela vai se mascarando, né, sim. Paola? São outro enredo
mas você está vivendo os mesmos prejuízos. Só trocou a historinha. Você pode aqui atrair um chefe grosseiro, você pode atrair uma profissão que te escravize, você pode ter lá uma colocação na sua empresa que você seja tão humilhada como eram seus ancestrais, né? Então, o pertencer é isso. Eu tenho uma vida que parece diferente dos meus ancestrais, mas se eu mergulhar nessas questões, eu estou vivendo as mesmas dores, mas com histórias diferentes. E eu não saio disso porque, mesmo com essas dores, eu me sinto ligado, eu me sinto pertencente. É por isso que eu tenho dificuldade de ter escolhas completamente diferentes, ok? É isso, pertencer, É isso Paola? aí, é isso aí. A gente pertence, faz parte, né, da nossa genealogia, mas a gente precisa honrar, que nem você falou, Uhum. e pegar o que é nosso só, né? Uhum. Paola, no seu curso você vai aprofundar muito mais isso, né? Sim, Trazendo as questões da fisioterapia, como é que isso pode sim, ajudar, sim, quais sim. são os exercícios mentais e físicos também, que podem fazer com que você consiga ter decisões e melhore a sua qualidade. Vamos falar um pouquinho de hierarquia Vamos. também, né? Gente, eu vou dar o básico aqui da constelação, que é a hierarquia, né? A hierarquia aqui, ela está no universo em tudo. O que não tem hierarquia É tem uma bagunça. anarquia, vira uma bagunça. Eu não estou aqui colocando quem é mais importante, quem manda. Não é isso, né? Eu estou falando aqui que cada um nasceu com uma energia pelo próprio Criador que desenhou e tem motivos que são óbvios e tem motivos que pertencem a ele e ponto final. Nem vamos entrar nessa questão aqui. Então, quando a gente fala de hierarquia, a gente tem a força masculina, o pai que é a ordem, o pai que é o desbravar, é o ir para o mundo, é o conquistar, o homem que ele é tangível. Pega a musculatura de um homem, é completamente diferente da musculatura de uma mulher, né? Morfologicamente, né? Morfologicamente, né, Paola? Sim. Pega a estrutura emocional de um homem. O homem, você vai conversar com ele o que você está sentindo, ele quer resolver o seu problema. Ele fala, faz isso, quer solucionar. E você realmente não quer uma solução. Você só quer que ele escute, porque você já resolveu o que você vai fazer. Mas você precisa Sim. chorar com alguém, né? E às vezes ele vai falar, então não vou mais te ajudar. Mas eu não queria que você me ajudasse, né? Então, hierarquicamente, o homem tem essa posição. Sim, ele é a pessoa alfa, né? E quando a gente fala da energia feminina, mas entenda o seguinte, galera, eu queria que você fosse um pouquinho mais inteligente do que você é, porque existem umas mulheres loucas, né? Imagina. Totalmente sem noção e perdendo todos os nossos privilégios. Eu já fui essa mulher, por isso eu posso falar, né? De que não, a mulher, a super mulher, a mulher empoderada, a mulher independente, a mulher. Olha, enquanto você tenta ocupar as funções de um homem, você perde os privilégios que ser feminino tem, porque nós nascemos água. Olha só, você é um ser tão especial criado por Deus, que você é o portal da vida. Ele escolheu você para você ficar 9 meses sentindo a vida. Olha que coisa mais especial. E você é nutrida de emoções. Sim, você é nutrida de emoções. Então, olha só, a mulher que fala, eu não vou chorar por isso. Eu não choro, nada vai me abater. Você está morrendo. Você está ficando com problemas de endometriose. Você está ficando com Indo problemas em contra, né? todo o seu aparelho Indo feminino, contra o né? que nós fomos feita para ser, Totalmente. né? O choro, ele é libertador, o choro é água, né? O choro é o que te cura. Eu não estou falando para você cair numa cadeira de vitimismo, mas eu estou falando que você não gostar dessa natureza, porque a sua fragilidade é a sua força, né? É o que libera a sua criatividade. Então, a hierarquia é homem, mulher e filhos. E tem toda uma hierarquia do filho primogênito, dos outros filhos do meio e do filho último, né? Que é o nosso caçulinha. Tudo tem um lugar e uma função. Paola, o que mais você pode falar nessa questão de hierarquia Que é sistêmica? algo muito interessante no qual eu não havia lido e no curso de sexologia trouxe essa abordagem que o que define a hierarquia numa família é o sexo, né? Irmãos não faz sexo, pelo menos não deveria fazer, né? Pelo amor de Deus. Então, quando não há sexo no âmbito familiar, se vive numa eterna fraternidade. Então, há uma igualdade entre os pais e os filhos. E essa igualdade vai trazer prejuízo para os filhos, porque vai achar que
comum, é normal isso levar para os próprios relacionamentos. Então, o sexo, ela tem ele é derivado não lembro da derivação dele, mas ele significa partir, Uhum, dividir. uhum. Então, é uma pessoa que precisa de outra para ter É o o ato compartilhar. e Isso. né, de ter o ato sexual, e isso faz com que também defina os papéis. Então, quem faz sexo é adulto. Então, os adultos deixaram os seus pais e formaram uma nova família. E, ao mesmo tempo, tem seus filhos, no qual diferencia as posições. Uhum. Então, esse lar muito fraterno traz prejuízo não só para o casal, mas como um dos filhos que estão presenciando e sentindo tudo isso. E se você tem essas questões, o meu marido é o meu amigo. Olha, ele tem que ser o seu melhor amigo, mas ele não pode ser só isso. Sim. Não pode ser só isso. Não. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar é o instinto natural. Nós somos seres humanos, mas nós temos instintos, da mesma forma que os animais, Sim. né? E esse nosso instinto, que vem do Criador, colocado pelo Criador, o que ele fala? O homem já é a energia do caçar, do conquistar. Um homem que ele é caçado, ele perde o testosterona. Um homem que ele é 100% assediado, como hoje está muito acostumado, ele perde uma coisa muito simples, chamada tesão. Ou seja, o pau dele não fica duro, meu amor. Então, por mais que você fale, eu escolho o homem que eu quero, a sua natureza é contra isso, não é? E você também, para de se iludir, meu amor. Vamos parar de se iludir aqui? Você tem essa mania de falar assim, eu conquisto o homem que eu quero. Eu que escolho o homem que eu quero. Você não fica 3 meses com o mesmo parceiro. Não fica. Por quê? Porque você também tem uma necessidade oculta de ser acolhida, de ser protegida, de ser cortejada. Então, se você é uma mulher que o homem não abre a porta para você, que o homem ele não está ali para te paquerar, para te seduzir. Você vai toda hora você que seduz o homem, você que está ali toda transformada, toda vestida e etc. Daqui 3 meses você fala, nossa, parece que falta alguma coisa. Falta, meu amor. É claro que falta alguma coisa. Falta a natureza fazer o papel dela. E a natureza do papel dela é o homem, ele se enche de tesão muito rápido, é o fósforo. Sim. Ele olhou você saindo de toalha, ele olhou você se trocando, tem que acender o farolzinho, tem que acender, senão vira para a Irmandade. Sim. Né? Sim. Se você passa aí de calcinha e sutiã e seu marido não dá nenhum sinal, não dá nenhum tapa na sua bunda, porque tem isso dentro de casa, né? A gente gosta muito de falar do livro. Fala aí, Paola. Sexo começa na cozinha. Eu sempre indico esse livro. Foi muito interessante que quando eu comprei o livro foi por outro motivo. Sexo começa na cozinha. Assim, você queria transar na cozinha, Paola? Então, eu queria ter ideias, né? Ideias. Mas a mulher é criativa. A mulher é criativa mesmo. Então, de repente, né? Vai que tem sem um se lugar, queimar, né? Sem quebrar a pia, sem né? se arranhar numa faca, num talher, então, entendi. E me surpreende, né? Então, o sexo começa de cima para baixo. Então, é com bom dia. Na cozinha, por quê? Porque ali é onde você dá o bom dia para o seu esposo através de um café da manhã, através de preparar algo para ele, ou até mesmo ele para você, né? E então é ali na cozinha. E no decorrer de todo o dia ele aborda esse assunto, né? Então, com mensagens, com bilhetinhos, né? Cultivar esse amor diário. Né? Então, isso é muito importante dentro da hierarquia. E quando você tem uma mulher que ela toma a frente da família, ela toma a frente da família financeiramente, ela toma a frente da família nas decisões com os filhos, né? Então, você olha claramente lá que o homem, ele não tem nenhum tipo de posicionamento e a mulher é a que rege a casa. Com certeza eles têm problemas sexuais, com certeza. Com certeza eles não cumprem lá a necessidade humana, porque, olha, isso já é uma dica para você, dica de 1 milhão, hein? Se você está casado e você não faz sexo, no mínimo 3 vezes por semana, revisita a sua rotina, porque tem algo faltando nesse casamento, porque o sexo ele é um hábito. Quando você faz, você ganha cada vez mais intimidade, você é mais assertivo na brincadeira, você é mais assertivo em pegar onde já liga e acende tanto a mulher como o homem, mas o sexo também, quando você para de fazer. Por isso, Paula, o que você acha daquelas mulheres que punem os seus maridos com falta de sexo para ele aprender?
Primeiro ela está se punindo também, né? Verdade. Porque ela está deixando de ter prazer, né? Então é algo no qual não faz sentido, porque quando vai ser mútuo a punição, porque o sexo traz vários benefícios para as mulheres, inclusive para o assoalho pélvico, Uhum. né? Então, quando a mulher não usufrui e acaba deixando picuinhas influenciar nessa vida sexual, traz outros malefícios, Uhum. né? Falta de intimidade, falta de compreensão, falta de diálogo. Eu sempre falo, né? Infelizmente, houve a necessidade de uma mudança no tratamento das mulheres. Só que aí foi para aquele 80, Uhum. né? Então, vem o feminismo aí, trazer uma mulher para uma realidade que não é dela, que não pertence a ela, e as mulheres aceitaram E que isso não é para ela, saudável, não é né? Então, saudável. nós vemos hoje mulheres sobrecarregadas, Uhum. cansadas, exercendo função Machucadas. que não precisam, porque pode, porque consegue. Conseguimos mesmo, mas a que custo? Toda A que mulher assim, preço? no fundo, ela esconde uma dor, né? E ela esconde alguns pensamentos do seu subconsciente. Eu não mereço ser cuidada, nunca vou conseguir um homem como aquele, como XPTO, né? Eu tenho que cuidar de mim, mas isso vem daqui, isso vem do abandono, isso vem da rejeição, isso vem da falta da figura paterna, de tratar ela como princesa, de tratar a mãe como princesa. Eu acho muito legal, né? Alguns pais que hoje têm mais conhecimento da importância do Sim, papel dele, que no dia dos namorados dá uma flor para a esposa e pega a filha sim, pequena e também dá, né? Dá o presente. Por quê? Porque a filha pequena ali vai entender que ela merece um príncipe, que ela tem valor. Mas se você tem aqui pais que foram grosseiros, que te espancaram, que te abusaram, que não estiveram do teu lado quando você precisou, que não soube dar uma palavra, né? Não sabia te dar um elogio, só via defeito em você. Então, como é que você vai saber se colocar aí, né? Como é que você vai procurar alguém que te ame ou também? até mesmo a ausência do pai, que foi no meu Ausência. caso, né, Mar? Sim. Então, eu tive uma ausência do pai e com a constelação Uhum, me trouxe a consciência disso, uhum, né? A postura que eu estava tomando no meu antigo relacionamento era devido a essa percepção, né? Eu não tinha isso, nunca uhum, tive. uhum. Então, eu assumi um papel que não era meu na relação, que nós vemos muito comum hoje nas Muito. relações, as mulheres assumindo papéis que não são delas, por não ter tido o pai ou ter Uhum. tido um pai omisso ou de uma outra forma que trouxe Olha, eu acho tantos outros. interessante que me veio agora, Paula, umas frases que os avós e os bisavós falavam, né, quando tinha a filha menina, né? Ah, a minha obrigação é dar o básico. A tua filha, você se vira para dar os mimos para ela, né? É, E muitas vezes a gente via mães que costuravam para poder fazer uma roupinha melhor para a filha, elas faziam um bolo, faziam faxina, faziam um monte de coisa para poder dar uma festinha, um sim, sapatinho, uma meia calça. Mas a mulher assumia que era minha filha, eu que tenho, porque o meu marido já faz muito, né? sim, E essa não é uma postura do homem, isso é um homem omisso, sim, né? sim. Ele transferiu para a mulher, que é uma covardia E isso, era né? muito desejado um filho homem também, Sempre o né? filho homem. Então, quando Uhum. vinha uma filha mulher, já era um motivo de rejeição, E né? mesmo porque muitos falavam assim, cuidem das suas cabritas, né? Porque os meus bodes Bodes estão estão soltos. soltos. Olha isso, quer dizer, o homem ele sempre teve o direito de fazer tudo e a mulher sempre foi muito presa, limitada, julgada, né? Um homem podia pedir a separação. Você vai se divorciar, você vai ser uma mulher divorciada. Tinha famílias, né, que não deixavam o filho brincar na casa de uma mulher Sim, divorciada, sim. né? Até do meio social, né? Outras mulheres não queriam estar junto Não frequente a casa. porque de repente ela podia roubar o marido dela, né? Nossa, Então, são dores que são muitas dores. mulheres trazem e de Uhum. uma realidade bem próxima, Bem né? próxima, de Então, agora eu isso. tenho pacientes jovens que, Uhum. por ter se separado, passaram por isso com amigas, Olha que né? coisa louca. Então, E tudo isso está voltado à disfunção da hierarquia. Quando a gente não tem um homem, e olha só, galera, eu sei que hoje não é essa aula, mas eu dou essa aula na constelação sistêmica falando da omissão de Adão. Omissão de Adão, né? Você vê que quando Deus chega lá no paraíso, ele não dirige a palavra a Eva, né? Ele pergunta, Adão, aonde você está? E olha, eu gosto muito de falar esse exemplo. Galera, tinham duas pessoas no paraíso.
Ele é Deus onisciente, etc. Por que que ele fez essa pergunta de aonde você está, Adão? Não é? Tá certo que não tinha o Google Mapa, né? Você não mandava sua localização, mas só, vamos combinar, né? Só Sim, tinham dois, né? sim. E aí ele pergunta onde você está, mas era para essa pergunta, que é uma pergunta poderosa, que a gente ensina você no coaching, né? Era para bater no coração dele, falou, onde eu estou? Aonde eu estou? E olha só, quando foi que Eva caiu na tentação? Quando Adão não estava no lugar dele. Se Adão estivesse ali no lugar dele, falando, Eva, eu estou do seu lado, ela não tinha sido tentada. A mulher, ela é muito mais tentada. Ela é Sim. muito mais tentada. Por ser Então, mais sensível, né? Ter... muito mais sensível. E a mulher é tentada pelas emoções. Então, Sim. quando é que uma mulher, ela começa a cair na lábia de um outro homem? Quando ela está vulnerável dentro do lar. Porque a mulher é o bicho mais fiel do mundo. Mas quando o marido não escuta, não dá carinho, não presta atenção nela, marido que não elogia, marido que não diz para a mulher todos os dias, 10 vezes ao dia, eu te amo, você é fundamental, você é minha vida, você é meu desejo. Se você não... Marcelo, eu sou casado, troca nudes com seu marido, depois apaga. Não precisa ser pelado, né? Não, Mas manda fotinho, manda alguma coisa. Você tem que pôr fogo nesse casamento. Agora, se o homem não faz isso também, ele deixa ela suscetível ao amigo do trabalho, sim, que vai estar ali te apoiando, almoçando com você, e de repente, quando você perceber, já foi. já foi. É algo que sempre eu costumo falar para minhas pacientes, e durante muito tempo eu não tive esse conhecimento até conhecer o coaching, né? Nós aprendemos tantas coisas no mundo secular, né? Nós Uhum, fazemos cursos pós-graduação, faculdade, só que nós não dedicamos tempo em ser especialista no outro. uhum, Não dedicamos tempo em saber qual é a linguagem que o outro fala. Então, tem livros maravilhosos, tem o Disque do Coach que nos ajuda bastante a entender como que o nosso cônjuge funciona e se nós falarmos a língua dele, porque como nós temos mais facilidade de falar a nossa. sim. E quando nós falamos a língua do nosso cônjuge, é muito mais fácil, é muito Uhum. menos desafiador. Então, por isso a necessidade do autodesenvolvimento constante, e não só na parte de carreira, Uhum. na parte também do nosso sistema familiar se faz muito E é necessário. muito interessante que o universo não separa a vida profissional do Não, pessoal. Você é uma energia única, né? Tem outro curso que a gente dá aqui também, que são as 5 linguagens do amor, né? maravilhoso. Se você somar o DISC e as 5 linguagens do amor, caramba, é um caminho fácil de você percorrer e de você fazer o outro feliz e de ser feliz, né? Eu acho legal, e a gente vai fazer agora uma brincadeira antes de entrar no equilíbrio, né? Existem pessoas que às vezes sofrem coisas no casamento por não se comunicar bem, né? Eu Uhum. tenho um exemplo aqui que eu não vou dar o nome da pessoa, mas vamos pegar um personagem aqui que por 10 anos no Dia dos Namorados, ela ganhou óculos escuros. Ela não aguentava mais ganhar óculos escuros, até que ela explodiu, mas demorou 10 anos, né? Por quê? Porque o marido e o homem não é tão criativo realmente como a mulher tem esse dom que vem de Deus já na nossa energia, né? Ele acertou. Ela, naquela época, no primeira vez que ele deu o óculos escuro para ela, naquele momento da carreira dela, da vida dela, era caro. Né? Então você receber um óculos escuro da moda, da marca que você gosta e você não tinha, né? Caramba, foi muito legal, ela ficou muito feliz. E como ele viu? Nossa, Acertei no presente. acertei no presente, durante 10 anos ele não queria errar. Ah, Então todo ano, né? Paola, você tem algum exemplo? O que você eu acha tenho, e disso? eu achei muito interessante, uma profissional relatou que durante 8 anos ela viajava à noite com o marido para poder trabalhar. E ela cantava pro marido, para ele não dormir. Mas chegou, no decorrer de 8 anos, Eu acho que teve eu um vou fazer dia, isso com o meu marido. Eu vou... eu acho que não A vai dar cara certo. dele. E no final desses 8 anos, teve um dia que ela também tinha tido um dia muito atarefado e estava cansada e falou: marido, você se incomoda se hoje eu não dormir? Porque eu estou muito cansada. Você me promete que você não vai dormir no volante? E aí ele falou assim: você tem certeza que você não vai cantar mesmo? Ela, sim. Ai, glória a Deus, porque a sua cantoria me provoca mais sono. E ela falou assim: meu Deus, eu me sacrifiquei durante 8 anos
porque eu não queria estar cantando, só queria ajudar o meu marido, e no entanto ele não estava se beneficiando disso. A falta de comunicação, gente, Ai, meu Deus. traz prejuízos, Parece óbvio, mas mas é o não é, óbvio que que não é precisa ser dito, dito. né? Então, às vezes você precisa, mas você precisa ter esse grau de intimidade. Você não pode falar brigando, você não pode ter DR, galera. A DR é a pior coisa do mundo, Sim. mas você tem que construir um caminho de segurança, Sim. de falar assim, amor, eu amei esse óculos escuro. Mas deu, hein? O ano que vem eu quero ser, né? Amor, você gosta que eu cante, né? O que que você, Sim. olha como coach é importante, amor. O que você sente quando eu canto? Se ele falasse sono, nossa, essa mulher podia ter feito como eu, porque lá em casa é assim. Olha, ligou o carro, eu já tô dormindo. Nossa, pode ser para ir Eu na ponta também. da praia. Eu sou muito tranquila. É. Porque eu tenho certeza que ele faz o papel dele, que é de homem, que é de ficar acordado. Não, e entender sempre a motivação de todos aquilo, né? Ela também compartilhou que o marido no dia, ela disse que fez tudo maravilhosamente durante uma semana. E tinha um feedback, né? A saída da semana que você tem que ter com o seu marido, o seu parceiro. A saidinha? A saidinha. A saidinha. Mas essa saidinha do bem, né? E então, nesse feedback, marido, o que que foi que, né? E eu, pra mim, ela falou assim, eu tava crente que tinha arrasado, porque eu fiz tudo que ele gostava, tal. Aí ele, não, você fez uma coisa que me chateou. Uau! E aí eu tive que colocar, né? Como assim, né? E como, eu já querendo, e aí eu mantendo a calma, o que que foi? Caramba, eu dormi no chão duro. No outro dia eu acordei todo travado e você não teve a capacidade de me acordar para eu ir para a cama. Se fosse você, eu tinha te carregado no colo. E aí ela falou assim: não, não faz sentido. Ele está reclamando disso. Tem que ter mais coisas. Aí ela falou, ela pegou e falou assim: olha, ele se deu mal por estar casada com uma psicóloga, né? Porque aí eu queria entender o Aham. porquê, porque o motivo com certeza não era o chão duro. E ele tem um quadro de abandono. Ah. Então, para ele, ele não se sentiu amado, se sentiu Aham. abandonado. O problema não foi o chão Aham. duro e dormir ali, Foi o abandono. foi o abandono. Então, ó, qual a necessidade Ó de o você pertencer aqui, ó. ser Ó o pertencer. especialista. Ele já tinha sido abandonado, trazia essa dor e qualquer atitude que remete a esse DNA ancestral aflora, fica maior, fica na visão. E aí ela trouxe a visão dela. Ela veio de uma família no qual a mãe tinha muita dificuldade para dormir. Então, quando a mãe dormia, as filhas faziam o mínimo de barulho, nem abria nada, porque queria preservar o sono da mãe. Para ela estava fazendo um bem maravilhoso, porque ele estava dormindo tão tranquilo. Então, se eu acordasse, de repente, ele podia perder o sono, né? Não Ah, continuar dormindo. Então, você vê ela como. fez por amor e ele se sentiu abandonado. É muito comum essa Então, percepção de um mindset completamente diferente. então, como é importante alinhar expectativas e realidades. Bom, muito bem, Paola. Vamos aqui para o nosso último, que a gente aqui se deixar, galera, o papo tá muito bom. Muito Vambora. bem. Olha lá, equilíbrio, né? E talvez esse equilíbrio aqui seja, e o Marcelo era o mais difícil sempre, né? É você dar e receber de forma igual, né? Então esse dar e receber é difícil, porque às vezes por tantas coisas que os nossos ancestrais passaram para a gente, e a gente viveu aqui com os nossos pais, com os nossos avós, né? Teve gente que até pegou o bisavô, está acostumado a só dar e tem muita dificuldade de receber, né? Dar tudo, dar ajuda, dar atenção, dar carinho, dar dinheiro, né? Você fica servindo o outro e quando alguém fala assim, olha, eu vou te dar um café. Não, deixa que eu pago. Olha, escolhe um presente. Qualquer lembrancinha Já serve, me né? identifiquei. Muito, agora não. Tem mães que os filhos falam assim, mãe, o que você quiser, eu quero te presentear. O que a mãe fala? Filho, para de bobagem, gasta dinheiro com você. Ela passou a vida inteira cuidando dele, ela passou a vida inteira. Então é a dificuldade de receber. Qual é o perigo que isso tem? Dívidas, né? Sim. Então toda vez que isso não é equilibrado, você vai criar uma dívida. E essa dívida ela vem por um acontecimento. Você bate um carro, você fica doente, você perde um dinheiro, você é mandado embora. Para quê? Para que você aprenda a receber. O que mais a gente tem para falar isso na área do amor, hein? Isso foi muito claro para mim, né? Eu Uhum. tive muita dificuldade disso.
E também tem a ver aí com coisas que precisam ser tratadas. Gente, sempre precisamos de tratar algo. Por conta, às vezes, não, como a Marcele já falou, não presenciamos diretamente, mas trazemos. Lembra das cordas invisíveis? Então, era algo que eu tinha muita dificuldade. E eu ainda tinha, por ter a rejeição, se eu não fizer para o outro, ele não vai gostar de mim, vai deixar de ser minha amiga. Não... Então, eu sempre fiz mais e nunca aceitei. Então, aí eu quebrei o pé, fiquei 4 meses em casa, no qual eu precisei de amigas ir lá me Nossa, visitar, tomar tá. café comigo, né? Levar as coisas, porque não tinha como eu comprar, né? A moto vira e mexe, quebrava de uma tal forma que eu precisava de ligar para alguém para me socorrer. Então, são fatores no qual a falta de equilíbrio traz malefícios, né? Traz prejuízos. Uhum. E se você se conhecer, se autoanalisar, se autoconhecer, aprender isso, traz bem menos prejuízo ou nenhum, às E agora vezes. que a gente vai entrar, passa um para mim aqui, João, vai ficar mais claro para vocês, porque essas frases aqui mostram o que, que é a energia do universo. Chame do que você quiser, mas qual é a energia de Deus? Deus é amor. Então, tudo que a gente parte aqui, a hierarquia é a fonte do amor, né? O pertencer é a fonte do amor, porque com certeza você viu laços de amor entre marido e mulher, entre filho, entre irmãos, entre tios, entre todos, porque o amor, ele ainda é mais forte. O amor é o único que consegue curar as dores profundas. O amor é o único que paga contas, né? Então você tem uma dívida muito grande, e eu posso falar isso porque minha família foi completamente reestruturada, restituída depois de 23 anos, né? E se a gente fosse colocar essa conta de abandono, rejeição, falta de apoio numa balança, não teria tempo de vida para curar. Mas o amor, ele entra apagando tudo. O amor, ele entra libertando essas cadeias de culpa, né? Essas legalidades que ficaram para cá. Então o amor, ele entra e apaga tudo, faz tudo novo. Por isso que Beth Helligan, ele identifica aqui as frases. O que está por trás de tudo é o amor. A sua evolução como o próximo descendente da sua família é você aprender as lições principais. Perdoar. Quando você perdoa, você consegue ter a sua fisiologia melhorada. Você consegue ter uma relação amorosa, sexual, muito melhor. Então, o amor aqui, gente, é a energia do perdão, é a energia da aceitação. Você precisa aceitar os seus ancestrais sem julgá-los, sem criticá-los. Eu aceito você de uma maneira incondicional. Você não precisa mudar para eu te amar. Eu vou te amar além da sua mudança. Só segura um pouquinho aqui. Isso eu não estou dizendo que o outro não precisa evoluir, Sim. mas estou apenas dizendo que você precisa amá-lo, ele evoluindo ou não, né? Depois a gente vem aqui, o amor é a força que move tudo em nossas vidas. Se você não puder olhar para algo com amor, você não poderá mudá-lo, né? Paola, como isso reflete nas nossas vidas atuais dentro da sexualidade? E é muito interessante que tem pessoas que precisam de crer, né? São Tomé. Uhum, Crer para ver para crer, né? Então, pesquisas já mostram a importância. As pessoas que perdoam, que são gratas, que têm amor, quais são os lugares do cérebro que são ativados e esses lugares faz com que nós adoecêssemos menos, uhum. não trazemos para nós as doenças psicossomáticas que estão cada vez mais aumentando. O câncer está aí mostrando o quão doente emocionalmente as pessoas estão. A falta do perdão, a mágoa, o ressentimento, você materializa a rejeição, o Sim. abandono, todas essas dores que você não consegue entender, elas vão passar para o seu corpo como uma forma de ser uma mestra sua. A dor, a doença, ela não veio para te matar, ela veio para te salvar. Mas salvar de algo que você não quer mexer, algo que você não quer liberar. Perdão, amor, aceitação. Muitas vezes você vai descobrir que você é arrogante com seus pais, que você se julga melhor que a sua mãe, que você se julga melhor que o seu pai, e quando você não faz esse caminho de volta, de arrependimento por ter julgado os seus pais, isso de alguma forma vai se transformar em uma doença no seu casamento,
nas suas relações e com certeza no seu corpo. João, passa um aqui para mim, né? Nós já estamos aqui chegando ao final, muito bem. E eu quero falar para vocês da energia da mulher na sexualidade sistêmica e a energia do homem na sexualidade sistêmica. Eu vou começar aqui, né, a falar as coisas que são ruins, as consequências negativas. Então, por exemplo, na mulher e no homem, as consequências negativas lá: dificuldade de comunicação, dificuldade no relacionamento, disfunções sexuais, que está muito presente hoje. no No homem homem, principalmente, né? Fala um pouquinho disso. disfunção Você cuida de erétil. homens também, né? Não, ainda não, Ainda não, amiga. só mulheres. Ainda não tenho fator psicológico para isso. Ah, estamos a um passo da zona de pânico. E aí chega eu, sempre eu na zona de pânico. Eu não queria, mas acontece. A minha especialidade é em mulheres, por enquanto, mas é algo que eu já estou vendo, né? Uhum. Cursos para poder ter a capacidade de tratar esses homens, porque está tendo uma queixa enorme das mulheres para seus parceiros. Disfunção erétil e ejaculação precoce. Né? Então, aquele homem que está aí não tendo prazer completo. E às vezes ele não tem nem o libido. Não, às vezes não. A mas grande questão é a falta do libido. por conta dos desequilíbrios, né? Que está acontecendo, dessa energia que está sendo trocada no seu ambiente. E por fatores individuais também, que ele não sabe como tratar e está trazendo para a parte física. Galera, o sexo ele é sempre na mente, né? E uma das maiores consequências que tem quando as energias estão trocadas, quando você está com o pertencer muito arraigado no seu passado, você está cúmplice das dores dos seus ancestrais e não consegue largar disso por pertencer, quando você não tem aqui o equilíbrio do amor, do ganha-ganha, com certeza só pode trazer consequências negativas, né? E quando a gente fala de abuso sexual e violência sexual, às vezes até a mulher entra num caminho de permissão disso, porque ela não quer sentir prazer, não quer tratar disso. E aí sempre é uma coisa muito ruim, um relacionamento muito ruim. Sim. E a gente vê casais que vivem completamente de fachada. Você olha lá uma coisa na vida social, e principalmente na rede social, e quando vai ali em quatro paredes, ou na sua casa mesmo, Eu nem tem 4 paredes, porque nem tem quatro paredes. cada um dorme em quartos separados, né? Olha, isso é Hoje é muito uma comum. realidade que eu presencio por trabalhar em domicílio, que já tem casais que dormem em quartos separados. Muitos casais hoje, é para não brigar, é para não me aborrecer, é para dar Ele ronca. privacidade. Ele ronca, né? É para ter a independência e a individualidade. Tudo isso é uma grande historinha, não é? Bom, Paola, eu espero que o pessoal tenha gostado, né, desse pouquinho de conteúdo. Então, se você ficou com a gente aqui até agora, procure mais informação. Procure fazer os cursos com a Paola, procure as formações aqui dentro da plataforma do Acredite. E para fechar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, Paola, o que você leva desse nosso encontro de hoje? Gratidão por ter a oportunidade de passar conhecimento, de chegar a mais pessoas e levar cura, né? Então, o que está mais precisando na humanidade é cura. Muito bem. Galera, fique com a gente, siga nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro.